Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito bom, que bom estarmos juntos neste domingo. Hoje é o dia reservado para o culto ao Senhor. Hoje é o dia da família, hoje é o primeiro dia da semana. Então, estamos aqui para compartilhar com todos vocês, para trazer uma porção da palavra de Deus, para nós compartilharmos, para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Claro que nós estamos com saudade da sala de aula, da classe, da escola dominical, mas nós, por conta de cumprirmos a lei, somos cidadãos dos céus, mas ainda somos no mundo, estamos no mundo, temos que cumprir as leis dos homens também. E o estudo desse trimestre, segundo a direção da igreja, é sobre os Salmos. Está na nossa revista, creio que todos têm a revista, né? Uma referência para a vida de adoração e oração do Cristo. Adoração do Cristo. Então, o que é que a revista está nos ensinando? É que desde tempos remotos, muito antes de Jesus vir ao mundo, já se falava no seu trabalho missionário. Já se falava no nascimento, já se falava na obra de Jesus, já se falava do seu padecimento, da sua morte e principalmente da sua ressurreição. Tudo isso está na Bíblia e tudo isso está no livro dos Salmos. Eu tinha um amigo, pastor, ele costumava dizer, olha, o livro dos Salmos é um tesouro que tem dentro de outro tesouro. O tesouro a que ele se referia era a Bíblia, que é o tesouro, é a palavra de Deus. É Deus falando comigo, é Deus falando contigo. E esse tesouro que está dentro do outro tesouro é o livro dos Salmos. Os salmistas, vários salmistas, Davi e muitos outros que escreveram essas pérolas preciosas, deixaram para nós, para a nossa meditação, para o nosso conhecimento da obra de Deus. Então, por isso, eu creio que a direção da igreja, neste trimestre, desenvolveu esse projeto aqui para que nós entendamos mais, nós estudemos mais a palavra de Deus através dos livros, dos cânticos, através das mensagens que tem no livro dos Salmos. E é isso que nós estamos fazendo nesses 3 meses. O texto áureo da lição de hoje, você está com a sua revista aí, certamente que está, né? Fala, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Os salmos também testificam, diz aqui a verdade aplicada, acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos, que todos os adorem, todos. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem até um corinho que fala isso, não sei se os irmãos conhecem, ele é muito lindo, se não conhece, é bom conhecer. Então, estamos aqui neste dia de domingo, nessa escola bíblica dominical, queria pedir inclusive desculpas, né? Eu não tenho prática com isso, interessante, eu mexi com televisão 15 anos, mas na minha época os equipamentos eram diferentes, né? A forma de atuar era diferente. Hoje mudou muito, tem mais de 25 anos que eu não mexo com isso, mas estou aqui nessa live, né, que chama nesse aproveitamento da tecnologia para compartilhar com vocês, com meus irmãos, com as minhas irmãs, esses poucos minutos que nós temos aqui para falar sobre a palavra de Deus. O estudo então aponta, irmãos, está na Bíblia, está na revista. Se você não tem a revista, compre a revista para você estudar em casa, porque essa revista, ela serve para crentes. A Bíblia é para todo mundo. Todo mundo, aliás, deve ser para todo mundo, para quem inclusive não conhece a palavra de Deus. Precisa conhecer Deus através da Bíblia Sagrada. Agora a revista não é revista para crentes, é para os servos, é para os membros da igreja estudarem e aprofundarem no relacionamento com Deus. É disso que nós estamos falando. E nesta introdução, nós estamos vendo aqui que nós precisamos entender as mensagens que vem do livro dos Salmos sobre o trabalho, sobre a missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o grande missionário, o missionário vindo do coração de Deus, do trono de Deus, para salvar a humanidade. Tem missão melhor do que essa? Não tem, não existe. Então nós precisamos de entender isso. Os livros proféticos, dentre eles os salmistas,
os dos salmistas, falam sobre o trabalho messiânico de Jesus. Jesus nós chamamos de Messias. O que é Messias? Messias é aquele que salva, o Salvador. Já lá então na antiguidade, muito antes de Cristo, se falava na sua missão aqui na terra. Fala de Jesus como aquele que sofreu, né, por trazer a sua palavra. Ele sofreu a revolta do povo, o povo se rebelou contra Jesus, o povo não entendia, muita gente entendia, mas muita gente não entendia. Tanto é que ele foi acusado, tanto é que ele foi condenado, tanto é que ele foi morto, só que ele ressuscitou. Esses outros chamados líderes que apareceram no mundo, muitos outros, eles apareceram, fizeram uma coisa aqui, outra ali, mas eles morreram e jamais se falou deles, só ficou a história. Eles não ressuscitaram. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. O estudo nos também sinaliza, irmãos, neste dia de domingo, para o triunfo de Jesus, e que acabamos de falar, e também sobre o reinado do Filho de Deus. Jesus é o nosso rei. Não é? Nós saímos falando por aí, rei, Jesus é o nosso rei, e é mesmo. Jesus vem reinar sobre a terra, reina sobre nós, Senhor Jesus. Nós chamamos Jesus de o Rei dos Reis. Isso está no livro dos Salmos, às vezes você não entendeu. Essa comparação que eu queria dizer também, uma outra comparação, é que o livro dos Salmos é como se você tivesse aí uma casa com um quintal, e no quintal tivesse uma árvore com frutos deliciosos, saborosos, apetitosos, palatáveis, mas você nunca experimentou, você nunca teve a curiosidade, nunca teve o desejo de comer um daqueles frutos. De repente, um dia você vai lá, come um daqueles frutos e vê o tanto que você perdeu, quantas oportunidades você perdeu. Assim é o livro dos Salmos. Experimente, leia o livro dos Salmos bastante, leia o Novo Testamento, eles se completam, é a obra redentora de Jesus. O estudo dessa semana também, irmãos e irmãs, não sei se vocês estão entendendo, se eu estou sabendo me expressar bem, fala também sobre o sofrimento do Messias, né? Sobre o sacrifício de Jesus, para nos salvar, para salvar a humanidade. Então, fala sobre a sujeição e o abandono. Está na sua revista, na minha revista, Sujeição e Abandono. Jesus se sujeitou aos homens, né? Ele se fez homem, sendo Deus. Né? Foi abandonado pelos parentes, pelos amigos, até pelos discípulos. Um o traiu, nós sabemos, o outro o negou, o outro só precisou de colocar a mão nele para saber se, Tomé, por exemplo, para saber se era ele mesmo. Pedro negou, falou que não conhecia, Judas o traiu. Então, mesmo aqueles que andavam com ele, que presenciaram os milagres, que presenciaram as realizações, as maravilhas de Jesus, fizeram isso com ele. Então ele ficou sujeito ao abandono, foi sujeito à zombaria, ao desprezo. Jesus, quando preso, foi cuspido no rosto. Jesus foi chicoteado, puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Tudo isso ele passou por mim e por você. Porque esse ensino de escola dominical é para crentes, é para nós que aceitamos que Jesus morreu por nós. O ímpio lá fora, ele não vai aceitar isso, ele não concorda, ele zomba, ele brinca, não é? Mas isso é para nós, crentes no Senhor Jesus. Mas o que nós tiramos, o que nós extraímos dessa lição é que Jesus, mesmo passando por tudo isso que ele passou, não teve impedimento para cumprir a sua missão. Ele cumpriu a sua missão. Ele veio, nos resgatou do pecado, se sacrificou e abriu as portas do céu. E disse, eu vou para o meu Pai, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar esse lugar. Então nós precisamos acreditar nisso, que nós um dia vamos morar com o Senhor Jesus na glória eterna, tá certo? E só para terminar, o tempo é curto, eu não quero ser cansativo, repetitivo, até porque os irmãos, nesse sistema de celular, de WhatsApp, ele é meio complicado, a gente cansa as vistas, cansa os braços, não é? Mas a nós, enquanto crentes, precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para falar desse Jesus bondoso.
E é isso que eu quero falar, encerrando já essa minha fala e já agradecendo aos irmãos, às irmãs, agradecendo ao pastor da igreja, a pastora Rosilene, que me confiou essa missão, né? E agradecer a boa vontade, a paciência de vocês de me verem, agora me verem e me ouvirem. Falamos sobre o sacerdócio, está aqui na revista, você vai ler na sua casa, certamente, sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Vamos saber da história de Jesus desde Melquisedeque, que vem lá de trás, da antiguidade antiga, de muitos séculos até os dias de hoje. Nós vamos também ouvir sobre os salmos missionários. Pega a sua Bíblia, irmão, irmã. Meu irmão, enquanto a sua esposa está preparando o almoço ou preparando alguma coisa, você pega a sua Bíblia e olha, dá uma lida nos salmos missionários. Você vai ver quanta maravilha, quanta beleza eles trazem para mim e para você, tá certo? E vamos ver também que todos os povos louvem ao Senhor, está no item 1.3 aqui. A Bíblia diz o seguinte: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é o Senhor mesmo, Ele é o Senhor mesmo. Então, na revista está aqui, na conclusão: louvemos a Deus pelo seu amor e fidelidade, bem como pelo seu plano redentor, executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Desculpa a insistência, volto a falar. Vá estudar o livro dos Salmos. Vamos estudar juntos. Vamos entender o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa grande oportunidade, essa rica oportunidade de compartilhar com os meus irmãos aqui sobre uma parte do livro dos Salmos. Claro que nós precisamos de ler, de entender, de estudar, de pesquisar muito mais para entender a maravilha que é esse livro, a importância que ele tem para mim, para os meus irmãos, para a igreja, para toda a humanidade. Fique conosco nesse dia, nessa semana, nos prepare para a próxima aula da semana que vem, em nome de Jesus. Amém e amém. E muito obrigado.